A paz, meus queridos, a paz do Senhor para vocês. Aqui quem vos fala é a missionária Luciene. E eu queria compartilhar com vocês, irmãos, algo que aconteceu comigo, né? Um testemunho, né? Algo que aconteceu comigo, algo que o Espírito Santo de Deus me ensinou há algum tempo atrás, até uns 5 anos atrás. E 4 a 5 anos, mais ou menos isso. E foi algo assim que eu quero dividir com vocês, irmãos, porque foi tremendo, foi muito forte e eu queria compartilhar com os irmãos para que a gente venha aprender, né? É o Espírito Santo que ensina, né? Quando a gente vem do mundo para Deus, para Jesus, né? Deus ele nos ensina coisas novas, ele ensina o certo. Se a gente fazia errado, agora a gente vai aprender o certo com o Espírito Santo, né? Com Deus. Então, irmãos, antes de compartilhar o testemunho, eu quero ler esse versículo aqui que fica em Mateus, capítulo 6 e o versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, irmãos, tem uns 4 a 5 anos atrás, eu não me lembro bem, mas foi na época da pandemia. Então, na época da pandemia, irmãos, as coisas estavam ficando muito caras, né? Os irmãos sabem, né? Depois da pandemia, as coisas nunca mais foram a mesma, né? Assim, no sentido de preços, de valores, tudo aumentou, né? E então, irmãos, eu tinha saído para fazer pagar um boleto, né? O meu cartão. E aí, na volta, quando eu tava voltando para casa, eu passei num supermercado atacadista, né? Atacadão. E ali eu precisava comprar um óleo, sabe? Óleo de cozinha. E aí eu entrei nesse atacadão, né? Para comprar esse óleo. Porque tava na promoção lá. Na época tava R$ 5 o litro. Antes disso, eu comprava o óleo de dois e pouco, 2,40, 2,70, no máximo até 3. E aí, e aí tava aumentando tudo muito rápido, né? E aí tava o óleo, se eu não me engano, parece que estava 7 e alguma coisa na época. E aí, só que tava nesse dia que eu entrei lá para comprar o óleo, tava na promoção, tava R$ 5 o litro, né? E aí eu entrei para comprar esse litro de óleo. E aí a quantidade por pessoa era até 3 litros. Era 3 litros por pessoa. E aí eu peguei por cliente, né? 3 litros que podia comprar. E aí entrei lá e comprei, né? Eu tava com R$ 20, aí eu comprei 3 litros. Aí sobrou de troco R$ 5, né? Aí só que eu queria comprar mais 1 litro, né? Aí eu pensei comigo, né? Eu vou comprar mais 1 litro, levar 4 litros. Vou comprar mais 1 litro. Mas como eu não podia comprar, porque era só 3 litros de óleo por pessoa, né? Aí eu pedi para uma moça, eu dei os R$ 5 para ela e pedi para ela comprar para mim, para ela passar no caixa para mim. E ela concordou, eu dei o dinheiro para ela, os R$ 5, ela comprou o óleo e me entregou. E eu fiquei esperando ela lá fora, passei lá perto do caixa, né? Fiquei passando lá perto da porta. E aí, irmãos, ela comprou e me entregou, né, o litro do óleo. Aí tá, eu agradeci ela e vim embora, né? Quando eu saí de dentro do supermercado, o Espírito Santo falou dentro de mim. Ele falou, eu escutei a voz dele, voz audível, irmão. Irmãos, ele falou dentro de mim, você usou de engano. Aí eu, hã? Aí eu fiquei, meu Deus, como assim? E eu fiquei, né, pasma, eu fiquei em choque, assim. E eu fiquei, meu Deus, o Espírito Santo falou dentro de mim que eu enganei o supermercado. E aí eu parei, né, lá fora e fiquei pensando, o que foi que eu enganei? Eu falei, eu ficava pensando comigo, mas eu não enganei não, eu paguei. Aí o Espírito Santo, ele foi me esclarecendo, irmãos, ele foi me esclarecendo na minha mente,
ele me esclareceu na minha mente que ele me fez lembrar que era 3 litros por pessoa. A regra do supermercado era 3 litros por pessoa. E eu enganei ele pedindo para a moça, né, comprar mais 1 litro para mim. Aí eu falei, meu Deus, é verdade. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é verdade, eu enganei. Né? Então eu usei de engano, o Espírito Santo de Deus tinha falado que eu tinha usado de engano. Aí eu peguei e falei, meu Deus, é verdade. E aí na hora, assim, eu me arrependi, né? Eu pedi perdão, meu Deus, me perdoa. Eu pedi perdão para Deus, pedi perdão para o Espírito Santo. Falei, meu Deus, me perdoa, é verdade. E aquilo, bateu aquele arrependimento, aquele remorso dentro de mim, o arrependimento, né? Aí eu fui para casa assim, pensando, né, no acontecido. E, irmãos, então, isso foi um aprendizado para mim, né? Por isso que eu estou compartilhando com os irmãos, porque e eu não sabia, eu já tinha feito isso algumas vezes. Assim, a gente faz as coisas, né? Às vezes a gente pensa que tá certo e não tá, irmãos. E não tá certo. E nesse dia o Senhor me ensinou, o Espírito Santo de Deus me ensinou. E assim, depois passou um tempo assim, eu fiquei feliz, né? Porque eu aprendi. Então, irmãos, a gente com Deus, a gente aprende, sabe, as coisas de Deus, assim, o certo, o que realmente é correto fazer. E, e eu senti no meu coração hoje de estar compartilhando com os irmãos esse testemunho, né? E porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa assim, pensando que é o correto, e não é, né? Às vezes na cabeça da gente tá correto, mas para Deus não está correto, né? Para Deus não é o correto. E, e aqui esse versículo que eu li, né, diz isso, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, quando a gente busca, né, Jesus, quando a gente está na presença do Senhor, buscando, né, o reino de Deus, buscando a salvação, buscando o conserto, né, com o Senhor, buscando o conserto, se limpar nossas vestes, limpar nosso coração, limpar, né, a nossa vida, né, ter uma comunhão com Deus, com o Espírito Santo. A gente, irmãos, a gente aprende, né? O Senhor, ele cuida da gente, né? O Senhor, ele cuida. O Senhor, ele, a gente não precisa se preocupar, né, com nada, porque o Deus, ele cuida. Deus, ele vai suprir todas as nossas necessidades.